louvor chegue, Senhor, no seu trono como um cheiro suave. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Deus, na vida da tua igreja, ó Pai. Esteja, Senhor, no decorrer deste culto. É que eu te peço e te agradeço. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Mais uma vez, estamos reunidos aqui na casa do Senhor para prestar este culto. E hoje a gente viemos falar a todos para não desanimar. Não devemos desanimar. Nem sempre é fácil ter bom ânimo. Às vezes as pessoas falam assim: você tem que ter bom ânimo. Eu sei que é muito difícil. A vida acontece várias coisas que nos faz desanimar. Como atualmente hoje tem essa pandemia que está acontecendo, e isso deixa muitas pessoas desanimadas. Uns que não estão conseguindo trabalhar, não está tendo uma renda, outros que não estão conseguindo estudar, outros que não estão conseguindo executar as suas atividades, e isso vai desanimando a todos nós. Mas temos que aprender a lutar. É um recomeço de tudo, é um recomeço para mim, para vocês que estão em casa. Devemos recomeçar a pensar nas coisas que a gente fazia e que hoje a gente faz totalmente diferente, ver aonde que a gente está errando, o que fez com que a gente mudasse o nosso pensamento. Tudo isso que está acontecendo não é à toa. Tudo que acontece é da vontade de Deus. Cabe a todos reconhecer, analisar, observar e seguir em frente. Isso que está acontecendo, que está no mundo todo, uma hora vai passar. Uma hora isso vai terminar. Uma hora tudo vai voltar ao normal. Não normal completamente, mas o nosso dia a dia vai voltar. Muitas coisas vão mudar. A economia vai mudar, a postura vai mudar, o pensamento de muitas pessoas vão mudar. Mas nós que somos cristãos, que estamos em casa, às vezes parados, sem estar orando, sem estar falando com Deus, que a gente não venha parar, que todos possam ter bom ânimo, que todos possam lutar, que todos possam correr atrás, que a gente não venha deixar o nosso espírito esfriar. Por mais que a gente não esteja indo na casa do Senhor, por mais que a gente não esteja participando fisicamente, mas que a gente possa participar neste momento. Estamos aqui fazendo culto para todos. Que você que está em casa, sentado no sofá, que você possa levantar do sofá. Que você que está em casa agora sentado, assistindo televisão e assistindo o culto, que pode acontecer isso e que isso acontece, que você possa desligar a televisão. Que você possa tirar esse momento agora, neste domingo à noite, que você possa tirar esse momento para você falar com Deus, que você possa tirar esse momento para conversar com Deus, entregar todos os seus problemas para Deus. O momento é esse, então que possam todos reservar esse momento para que a gente possa estar adorando junto ao Senhor. Vou estar lendo para os irmãos em João 16:33, e diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês não terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, isso que está acontecendo não é nada. Não pense que o mundo está acabando, que você não vai conseguir voltar como você era antes. Você vai voltar sim. Tenha ânimo, lute, que com certeza você vai voltar melhor do que você era antes. O Salmo 33:24 diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Então, que neste momento estamos esperando essas coisas, essa pandemia passar, que possamos estar esperando no Senhor. Mas enquanto a gente espera, que você possa estar lendo a palavra do Senhor, que você possa estar orando, que você possa estar conversando com Deus. Neste momento agora, você vai ter a
é descansar no Senhor. Às vezes você pode perguntar, mas como descansar diante de um momento tão difícil que nós estamos atravessando? Nós só podemos descansar naquele que é o verdadeiro descanso. E esse livro fala exatamente isso. Não importa se o trovão levantar contra você, você vai descansar no Senhor, porque Ele é Deus. Ele te fez e Ele cuida de você. Aí na sua casa, adore o Senhor conosco. Oh,
você que nos assiste aí da sua casa, você que é membro e você que não é membro, mas tem acompanhado o nosso canal aqui no YouTube, eu reforço, eu venho falar da importância de você continuar servindo a esse Deus que nos faz repousar. Eu venho falar da importância de você continuar acompanhando os nossos cultos. Ainda não retornamos presencialmente, mas os cultos da nossa igreja, da Igreja Batista Cidade Nova, têm acontecido de forma online. Então, você que é membro pode acompanhar os cultos pelo WhatsApp. E para você que não é membro, mas que nos acompanha, você também pode continuar nos assistindo, cultuando a Deus pelo canal no YouTube. Então, toda terça-feira nós temos culto de oração que acontece às 7 horas da manhã. Às quintas-feiras nós temos o culto com as mulheres cristãs em missão e o culto com a família pastoral. E aos domingos às 19h30 nós temos um culto que é realizado às 19h30. Então não deixe de acompanhar, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de servir a esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos protegido, mesmo diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Josué 1,9 diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isaías 41:10 diz assim: Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha essa parte. Pois isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Sei que muitos estão passando por dificuldades financeiras. Acho que a maioria tem passado por algum problema financeiro e a gente vê isso na nossa economia hoje. Muitas empresas fechando, os comércios fechando as portas, empresas grandes, empresas pequenas, mas aquelas pessoas que trabalham como autônomo também passam uma dificuldade maior. E a gente sabe que isso está acontecendo. Mas eu quero passar para os irmãos hoje que vocês não tenham medo. Deus ele vai te sustentar. A sua necessidade, ele vai atender a sua necessidade. Ele vai enviar alguém para te ajudar. E a nossa igreja tem feito isso. A nossa igreja tem tentado ajudar os membros que estão necessitados daqui da nossa igreja. É claro que a nossa igreja queria ajudar muito mais, mas a maioria dos membros aqui passa por necessidade. Nós somos uma igreja pequena e a gente tem feito o papel da igreja, que é ajudar os membros que estão precisando. E só que a igreja ela necessita da sua ajuda. A igreja ela pede doações de cesta básica, daquilo que as pessoas estão precisando, e os membros mesmo correm atrás, arrecadam, e a gente está enviando essa cesta básica. Mas você pode ajudar muito mais a nossa igreja. A nossa igreja, por mais que esteja de porta fechada, ela tem custo, ela tem gastos, e com a igreja fechada dificilmente entra dízimo, entra oferta, mas você tem a oportunidade de estar ajudando a nossa igreja. Os irmãos têm marcado alguns dias para estar presencialmente aqui na igreja, para estar arrecadando os dízimos e as ofertas, mas a gente vai tentar hoje colocar um link aqui embaixo, um dizer aqui embaixo, com a conta da igreja. Você que está na sua casa e que não sai de casa por nada, faz tudo pela internet, você pode ajudar a nossa igreja, fazendo um depósito, fazendo uma transferência. Isso pode ser qualquer valor, irmãos. A gente não está pedindo que você faça o sacrifício, mas que você ajude a igreja. Se você tem R$10, você cuida R$10. Se você tem R$1, você vai estar ajudando a nossa igreja, com certeza Deus vai estar te abençoando. Então,
da igreja, que estão nos assistindo, que puderem ajudar a nossa igreja, isso vai ser bem-vindo. Vocês podem ter certeza que a sua oferta vai estar ajudando uma pessoa que neste momento está passando por necessidade. E continuando com o culto, vamos estar novamente louvando ao nosso Deus. Esse hino tem como título "Para Sempre", porque para sempre é o nosso Deus. A Bíblia fala que antes que o mundo existisse, Ele já era Deus, e nada vai mudar Deus. Por isso nós vamos adorar ao Senhor. Houve um momento em quando o nosso Cristo foi crucificado, o sol se apagou, houve trevas sobre a terra, e naquele momento o diabo talvez tivesse pensado que ele tinha ganho a batalha, mas foi exatamente ao contrário. Jesus ressuscitou e para sempre Ele é adorado. Adore o Senhor.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos de volta para mais um culto nessa noite, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e que essa palavra ela possa produzir em nós frutos e que nós possamos colocá-la em prática também. Esse é o desejo do nosso coração, não é verdade? Quero de antemão agradecer a participação do nosso Ministério de Louvor. Estamos retornando a participação dos irmãos nos ensaios no templo. Que o Senhor abençoe a dedicação dos irmãos. Saibam que tudo aquilo que os irmãos estão se esforçando para fazer é para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe então a sua vida, meu irmão e minha irmã do nosso Ministério de Louvor. Neste momento nós estaremos então passando para a mensagem do Senhor nessa noite. E eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 4. Nós já estamos quase chegando ao final dessa exposição bíblica, deste livro de Filipenses, dessa carta de Filipenses, e nós estamos já no capítulo 4. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez nessa noite. Amém? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1, e aí nós vamos ler da seguinte forma: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e a Sintique é que permaneçam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Fechamos aqui essa mensagem dessa noite com o versículo 9. Feche seus olhos, vamos então orar neste momento. Senhor, Deus e Pai, que neste momento, ó Deus, a Tua palavra possa falar aos nossos corações, falar ao coração da Sua igreja, ao coração, ó Pai, daqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, ó Deus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, ó Deus, que elas possam receber do Senhor uma porção da Tua palavra, que a Tua palavra possa produzir salvação na vida daqueles que ainda não reconheceram Cristo como Salvador, e que o Senhor, ó Pai, continue a derramar Suas bênçãos sobre nossas vidas, porque nós reconhecemos, ó Pai, que temos sido sim abençoados constantemente pelo Senhor, como Igreja de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome e por amor de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, o texto dessa noite, ele está justamente em Filipenses 4, versículos de 1 a 9. E eu quero pensar com você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, com o seguinte tema: vivendo uma vida de inteira confiança depositada em Deus. E aí eu lhe pergunto, em quem nós estamos depositando a nossa confiança nestes tempos? Nestes dias atuais, somos bombardeados de informações acerca dos últimos acontecimentos existentes não só no Brasil, mas como também no mundo, não é verdade? Contudo,
como será que nossas mentes estão absorvendo tantas informações, das quais, na maioria das vezes, são ruins, levando em conta o desemprego e a doença, que não é somente sobre a Covid, mas temos já também em Itaperuna o agravo da chikungunya. Conheço um pastor que está acometido dessa doença. E aí, agora, como que as nossas mentes estão recebendo essas informações, claro que na maioria das vezes, ruins? Como será que nós estamos lidando com esse tempo de notícias? Repito, na maioria das vezes ruins. A cada dia, meu irmão e minha irmã, que se passa, a igreja ela é conclamada a voltar os seus olhos e pensamentos para a Bíblia, pois é ela quem nos dá certezas em tempos incertos. Porque é preciso firmarmos nossas vidas naquele que é digno de todo louvor e adoração. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como já dizia o salmista lá em Salmos 46, versículo 1. E aí, queridos, sendo assim, esse texto ele circula, né, uma grande ideia. Existe uma grande ideia que circula em volta desse texto. E nela nós vamos aprender que quando estamos no Senhor, temos harmonia com Ele e também com nossos semelhantes. E certos, claro, com a certeza de que a alegria sempre será renovada no Senhor. A nossa alegria sempre será renovada no Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos dedicar em oração. Nós precisamos também voltar nossos pensamentos ao Senhor, que é digno de louvor e também da nossa paz. Ele é quem nos dá a paz. Quando nós colocamos os nossos pensamentos no Senhor, Ele nos concede paz, porque nós descansamos no Senhor. E aí eu quero trabalhar com você nessa noite, ou pensar com você nessa noite, no primeiro tópico dessa mensagem. E nele nós vamos aprender que é necessário permanecermos firmes no Senhor, a fim de que vivamos em harmonia com os demais cooperadores do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 1, está dizendo a palavra portanto, ou quando ele diz a palavra portanto, ele está usando uma conjunção para indicar a conclusão de uma ideia anterior. Lá nos versículos 20 e 21, anterior justamente a esse texto que nós estamos lendo, nós aprendemos sobre a nossa cidadania, que ela é uma cidadania celestial, pois é dos céus, meus irmãos, que nós esperamos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E isso nos ensina que devemos permanecer, meus irmãos, firmes no Senhor, com a certeza de que um dia o veremos face a face. Portanto, a maneira de permanecermos firmes é conservando o nosso pensamento em Cristo, lembrando-nos de que esse mundo não é o nosso lar e insistindo no fato de que Cristo tem tudo sob o seu controle. Tudo está sobre o controle de Cristo. Quando temos esse pensamento, meu irmão e minha irmã, somos levados a compreender sobre a importância de sempre haver harmonia em nosso meio. Por isso, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipos no versículo 2 e também no versículo 3
que é necessário haver harmonia entre aqueles que lutam pela causa do Evangelho, e a estes o apóstolo chama de cooperadores, dos quais seus nomes estão escritos no livro da vida, meus irmãos. Olha que notícia importante. Essa notícia, claro, nós já sabíamos, aqueles que creem na palavra do Senhor, que estão meditando na palavra do Senhor, mas aqui nós também temos ouvintes, pessoas de determinados lugares, e essas pessoas agora estão se deparando, de repente, pela primeira vez com essa palavra. O crente, ele tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, porque sabe que Cristo preparou um lugar para todos nós nos céus. E aí, queridos, nós precisamos entender que aqui nós precisamos viver em harmonia. E viver em harmonia fará com que não percamos o foco no nosso alvo, que é Cristo. E também o nosso foco, que é em levar a mensagem de Cristo. Essa deve ser a nossa luta diária. Mas poderá haver percalços nessa caminhada. A nossa caminhada rumo aos céus, ela poderá aqui nessa terra talvez ter alguns percalços. Por isso é interessante observar que no versículo 2, Paulo roga. E o que é o rogo? O rogo é um grito de socorro. Paulo está rogando à igreja de Filipos em favor de duas mulheres, duas irmãs em Cristo, nas quais o texto chama de Evódia e Sintique, para que essas irmãs possam viver em harmonia, pois se tratam de pessoas que lutaram, que trabalharam ao lado do apóstolo na causa do Evangelho, e os seus nomes estão no livro da vida. Isso nos mostra, meus irmãos, que durante a caminhada da igreja aqui nesta terra, haveremos de ter alguns pequenos percalços, mas que a harmonia nunca venha a faltar em nosso meio. Nós precisamos ter essa certeza. A harmonia, ela precisa ficar latente em nosso meio. Ela precisa ter uma constância. Ela precisa ter uma firmeza em nosso meio. Nós precisamos manter sempre a nossa harmonia em Cristo Jesus. E para isso, temos que ter também, o segundo tópico dessa mensagem, uma alegria renovada no Senhor e um coração amável com as pessoas. Nestes versículos 4 e 5 do texto, ele nos fala de uma alegria que deve ser renovada, não apenas uma vez, mas sim renovada sempre no Senhor. Em determinados momentos da vida, meus irmãos, nós sentimos, de repente, desencorajados perante algumas circunstâncias desagradáveis, não é verdade? E aí é por isso que a tristeza, ela é capaz de nos alcançar e nos deixar desanimados. Mas é no Senhor que temos a certeza da nossa alegria sendo renovada todos os dias. Pois a Bíblia nos garante que o Senhor estará sempre próximo de nós. Sendo assim, lá no versículo 5, somos convocados para uma vida de amabilidade diante das pessoas. Uma vida de amabilidade é uma vida que demonstra gentileza, caridade, que não busca vingança, nem qualquer outro tipo de mal ao próximo. Sabemos que as pessoas ao nosso redor estão observando o nosso modo de viver diário, meus irmãos. Vendo uma reportagem esses dias,
eu percebi nessa reportagem que como que as denúncias no Disque Denúncia aumentaram nessa época de pandemia. Seja pelo fato de haver alguma agressão física, né, na casa de algum vizinho, e aí o outro vizinho ouvindo lá, né, uma agressão que está acontecendo, ele vai lá, denuncia. São situações que estão acontecendo aos muitos nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa. Mas nós, os crentes em Cristo Jesus, nós demonstramos o contrário. É nesse momento de quarentena que nós estamos em casa, é que nós estamos exercitando o amor em Cristo Jesus dentro de nossas famílias. E isso é importante, porque os vizinhos vão perceber que nas nossas casas não há gritaria, não há brigas. Pelo contrário, eles estão observando que há louvores sendo entoados. Você está fazendo o seu culto em casa? Quando fizer, louve ao Senhor. Louve para que os vizinhos possam ouvir o canto dos salvos saindo da sua casa, entrando na casa deles também, para que eles possam saber que na sua casa há sim servos do Senhor. E isso é importante. Isso é muito importante para a Igreja de Cristo nesse momento de pandemia. E aí, queridos, nós precisamos ter justamente essa certeza de que a proximidade do Senhor em nossas vidas nos traz a segurança mesmo em tempos difíceis. Sabemos que o desemprego, a doença estão assolando o nosso país, mas que em Deus temos a total confiança de que sempre haverá um novo dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Já dizia o profeta Jeremias no livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa é a nossa certeza. Saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Portanto, em terceiro lugar, preocupe-se em orar e tenha a paz de Deus em seus corações. Nos versículos 6 e 7, a igreja ela é ensinada a não andar ansiosa por alguma coisa, contudo que as suas preocupações estivessem sendo transformadas em orações e súplicas de agradecimentos a Deus. Então eu lhe faço a primeira pergunta aqui neste tópico. É possível imaginar uma vida sem preocupações? É possível? Isso talvez pareça impossível, não é verdade? Pois todos nós temos preocupações em nosso trabalho, em nosso lar, e até mesmo nos estudos. Mas o conselho aqui do texto é que devemos transformar nossas preocupações em orações. Esse é o conselho que nós estamos recebendo aqui da palavra do Senhor. Transformar preocupações em orações. Então vem a segunda pergunta neste tópico. Você gostaria de se preocupar menos? Então ore mais. Ore mais. Sempre que começar a se preocupar, pare e ore. Você precisa agir. E orar é justamente uma ação. Por isso, se você falar essas duas palavras rapidamente, oração, você vai perceber
que há uma ação, a ação de orar, oração. Nós precisamos ter essa ação em nossas vidas, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais o Senhor, ajoelhar, buscar. Se você não pode ajoelhar, então ore sentado, aonde você está. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. E sempre com a certeza de que a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entendimento humano, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz de Deus, ela é uma paz diferente da paz do mundo. A verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, na ausência de conflitos ou apenas nos bons sentimentos. Ela vem justamente de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa cidadania no reino de Cristo está garantida. Garantida. Nosso destino, meus irmãos, ele já foi determinado e podemos então alcançar a vitória sobre o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Deixe que a paz de Deus proteja o seu coração contra as preocupações desta vida. Portanto, em quarto e último lugar, pense no que for digno de louvor e colocando em prática o que aprendemos no Evangelho. Nestes últimos versículos 8 e 9, a igreja é motivada a programar a sua mente, mantendo o seu pensamento naquilo que é nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, de boa fama, e tudo que for excelente e digno de louvor. Olha quanta coisa boa, meus irmãos, que a Bíblia nos orienta a mantermos nossos pensamentos. Aquilo que colocamos em nossa mente poderá ter fortes influências em nossas vidas e atitudes, sejam elas boas ou ruins. Com isso, quero lhe fazer a seguinte pergunta: você tem problemas com seu pensamento inapropriado e que são talvez até mesmo contrários à sua conduta cristã? Então examine o que está colocando em sua mente por meio, de repente, da televisão, de repente, certos livros, conversas, filmes, revistas. Substitua toda informação perniciosa, ou seja, que faz mal, por algo de valor. Ultimamente, até mesmo ficar na frente da televisão o dia todo assistindo apenas notícias sobre coronavírus, sobre desemprego, tem deixado pessoas angustiadas. Não que você tenha que ficar alheio a tudo, se trancar no quarto, não ver notícia, não ler jornal, não olhar internet. Não é isso, não é isso. Mas se isso ou aquilo está te fazendo mal, então substitua toda informação perniciosa por algo de valor. Mas acima de tudo, leia também a palavra de Deus e ore. Peça a Deus para direcionar a sua mente para aquilo que é bom e puro. Essa atitude requer alguma prática, requer disciplina, e eu sei que você é capaz de fazer isso. E desta forma, iremos compreender o real motivo, meus irmãos, de colocar em prática tudo o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos acerca da palavra de Deus.
certos de que o Deus da paz estará conosco sempre. Essa é a verdade que fecha esse versículo 9. Estou caminhando para o fim e quero dizer a você, meu querido ouvinte, não é suficiente ouvir ou ler a palavra de Deus, ou até mesmo conhecê-la muito bem. Devemos também colocá-la em prática. É muito bom, é muito fácil ouvir uma pregação e depois esquecer daquilo que o pregador falou. É muito fácil ler a Bíblia e deixar de avaliar o quanto vivemos da maneira diferente daquilo que ela está escrito. É muito fácil discutir o significado de um versículo e não colocar a sua mensagem em prática. Somente o conhecimento das Escrituras não é o suficiente, mas ela deve nos levar à obediência. E a obediência requer prática. Amém, queridos? Amém? Vamos praticar a palavra, vamos praticar os ensinamentos do nosso Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Eu quero concluir, quero fechar com apenas algumas aplicações para que você possa levar para a sua semana. Que você possa sempre se lembrar e colocar em prática na sua semana também. E a primeira aplicação: permaneça firme com o Senhor e viva em harmonia com os demais irmãos. Nós somos a Igreja de Cristo, precisamos colocar em prática. Viver firme com o Senhor e também em harmonia com nossos irmãos. A segunda aplicação: renove a sua alegria no Senhor todos os dias, para que as outras pessoas possam ver em você a diferença. Nós precisamos fazer com que as pessoas percebam em nós a diferença, meus irmãos. Lembra do que eu falei um pouco mais acima na mensagem? Dos conflitos que estão aumentando nos lares nessa época de pandemia. Vizinhos estão denunciando outros por causa de brigas, agressões. Mas nós, os crentes em Cristo Jesus, nós andamos na contramão disso. Nós fazemos com que a palavra de Deus aplicada em nós possa então levar a mensagem, seja através de atitudes nossas no nosso dia a dia em casa. Como eu falei, seja cantando um louvor. Quando o vizinho escuta você louvando, ele percebe que há uma diferença na sua casa. Nós precisamos ser a diferença nesse mundo. Levar essa diferença. O Evangelho, ele não é algo que o mundo está demonstrando nos dias atuais. Não, o Evangelho, ele vai na contramão do mundo. O Evangelho, ele traz a diferença. O crente, ele é diferente. O crente ama o próximo, enquanto o mundo prega o ódio, como estamos vendo na televisão, pessoas nas ruas brigando umas com as outras. O crente prega o amor ao próximo. Terceira aplicação: dedique-se à oração e busque a paz com Deus em seu coração, meu irmão e minha irmã. Dedique-se à oração. Nós precisamos orar mais. Só assim nós teremos a paz em nossos corações, porque nós teremos paz com Deus. Porque a paz, queridos, é como eu falei na mensagem, é a certeza de que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem o controle de nossas vidas e de nossas famílias. Quarta e última aplicação: pense em coisas boas e que te fazem bem. Sobretudo, pense também nas que são do alto
e coloque o Evangelho em prática na sua vida. Vamos colocar em nossas mentes coisas boas. Sobretudo, vamos nos alimentar também com a palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada, Deus. Te pedimos tão somente que o Senhor, ó Deus, possa, com a Tua palavra, fazer com que haja transformação, conversão, possa, ó Deus, haver arrependimento, ó Deus, de pecados, possa haver, ó Deus, reconciliação. Talvez exista, ó Deus, alguma pessoa ali que está afastada do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra traga, ó Deus, a esses corações, ó Pai, a certeza, ó Pai, de reconciliação também com o Senhor, Deus. Porque nesse mundo, ó Deus, a qual vivemos, nós não podemos viver longe do Senhor. Traga de volta, ó Deus, a ovelha perdida. Que a Tua palavra possa, neste momento, penetrar nesses corações. E que nesta noite seja uma noite de salvação de vidas. Amém? Deus te abençoe. Tenha, então, uma ótima noite. Durma em paz.